Uma rede social é aquilo que conecta as pessoas em tempos de internet. É difícil acharmos alguém em pleno 2022 que simplesmente não tenha nenhuma conta em nenhuma rede social que seja. Ao contrário do que muitos pensam, o Facebook ainda continua sendo a rede social mais utilizada no mundo, contando com quase 3 bilhões de contas ativas ao redor do globo. Ainda longe de morrer, é difícil pensarmos que ela será desativada algum dia, pelo menos não por enquanto. Mas hoje nós vamos ver alguns casos em que redes sociais simplesmente caíram no esquecimento e morreram. É quase impossível fazer um vídeo sobre o tema e não citar a queridinha de muitos brasileiros até os dias de hoje, quase 10 anos depois do seu encerramento. O Orkut foi simplesmente a primeira rede social a bombar em terras tupiniquins, tendo 30 milhões de usuários ativos no seu pico, o que era algo surreal para a época. Apesar de bombar muito aqui no Brasil e também na Índia, o foco do criador, o turco Urkut Buyukotén, acho que é assim que se fala, era bombar lá nos Estados Unidos, na terra do tio Sam, algo que infelizmente nunca aconteceu. Lendas urbanas elas contam que os norte-americanos tinham um certo preconceito com o Orkut, porque tinham muitos brasileiros usando, então eles preferiam usar o Facebook e na época o MySpace. O sucesso aqui no Brasil era tamanho que em 2008 a sede do Orkut se tornou aqui o Brasil, mas infelizmente ou não, o Facebook começou a bombar aqui no Brasil, naquela época mais ou menos. Em 2014, o Google, que àquela altura já comandava o Orkut há algum tempo, anunciou que a rede social seria descontinuada. O museu virtual ele ainda ficou ativo até 2016, mas também foi desativado. Em 9 de abril de 2022, a página da rede social foi reativada pelo seu fundador. O que muitos especulam aí é que tenha um retorno da plataforma, mas na real até agora não aconteceu nada, mas quem sabe. O MySpace era basicamente o Facebook antes do Facebook. Isso porque foi, durante alguns anos, a rede social mais utilizada no mundo todo. Lançado em 2003, o MySpace abriu o caminho no mundo das redes sociais, em uma época onde os fóruns dominavam completamente. Em 2006, o MySpace.com foi simplesmente o site mais acessado do mundo, ultrapassando os já gigantes Google e Yahoo. A queda do MySpace começou em 2008, quando o Facebook alcançou o site. Ambos ainda brigaram ali durante algum tempo pelo topo, mas logo o Facebook passou para nunca mais ser alcançado. Aos poucos o MySpace foi morrendo, já que ele tinha muitos problemas, como o excesso de personalização disponível para os usuários. E naquela época os navegadores eram uma bosta, então eles não conseguiam carregar direito. Então se o cara metia um monte de coisa na página dele, então o navegador, se peidava todo para rodar. Além disso, alguns problemas de vazamento de dados e segurança deixavam os usuários insatisfeitos e inseguros, o que só acelerou o fim dele, né? Ele cavou a própria cova. Em 2005, o MySpace foi comprado pela News Corporation por 580 milhões de dólares. Em 2011, o site foi então comprado por um grupo em conjunto com Justin Timberlake por aproximadamente 35 milhões de dólares. Então a gente vê que em questão aí, cara, de 6 anos, o site desvalorizou muito. Mesmo com essa queda aí no valor da venda, o MySpace ainda era um site muito acessado, né? O MySpace.com é um domínio muito requisitado. Atualmente ele ainda existe, mas mais parece com um site de notícias, algo do tipo. Apesar dele estar morto, atualmente o seu legado ainda existe, já que graças ao MySpace, sites como o YouTube e o Photobucket se tornaram gigantes da internet. O YouTube estou utilizando para postar este vídeo aqui, então agradeço ao MySpace. A Google é indiscutivelmente a maior empresa da internet, e quiçá até do mundo inteiro, com diversos sites e serviços em seu domínio. Mas no mundo das redes sociais, a Google nunca conseguiu emplacar, apesar de ter muitas tentativas. Como visto anteriormente, eles até já foram donos do falecido Orkut. Em 2011, a Google anunciava a sua novíssima rede social, o Google+. A Google prometia trazer aos usuários várias funções que eram muito pedidas por usuários de outras redes sociais daquela época.
além de que o Google Plus seria totalmente compatível com os infinitos serviços da Google, como o Gmail, o YouTube e o Hangouts. Apesar de parecer bem atrativo, o Google Plus ele não começou bombando. Isso meio que frustrou a Google, já que, lógico, ela esperava se tornar a maior rede social do mundo. Na tentativa de conseguir novos usuários rapidamente, a Google forçou que os usuários dos seus outros serviços criassem uma conta na sua rede social flopada. Ou seja, para te criar uma conta no YouTube, tu teria que ter uma conta ativa no Google Plus. Isso adiantou alguma coisa? Sim, na época a Google registrava 625 mil novos usuários por dia. Isso era maravilhoso. Na verdade, foi isso que matou o Google Plus. Apesar de ter um número enorme de usuários, ninguém realmente usava ela. O povo só criava a conta e vazava. E nunca mais voltava para ela para utilizar aí os seus gigantes serviços maravilhosos. Então a rede social era basicamente um cemitério de contas, totalmente o avesso de que uma rede social deveria ser. Em 30 de janeiro de 2019, o Google anunciou a desativação de todas as contas pessoais do Google Plus, em um e-mail que foi enviado para todos os usuários da rede social. Então é isso, pessoal, não deixem esse canal se tornar um cemitério de contas. Então, se tu é inscrito, cara, assiste os vídeos, mano. E se tu assiste os vídeos e não se inscreve, por que tu não se inscreve? É de graça, por enquanto. Daqui a pouco o YouTube vai começar a cobrar e tu vai se arrepender de não ter se inscrevido aqui nesse maravilhoso canal, que tem vídeos às vezes aos sábados, né? Quando eu tenho saco eu lanço um vídeo. E é isso aí, mano. Se vocês gostaram, então se inscrevam, deixem like, ativem o sininho. E sei lá, compartilhe com os amigos. E é isso. Adeus.